do Conhecimento traz hoje como conteúdo um tema muito interessante para os profissionais da área de tecnologia, da informação, para a galera nova que está aí surgindo também, ou migrando para a área de TI, e também para todos, inclusive os nossos servidores públicos, que de alguma forma, mesmo que indiretamente, precisam aí em suas funções, né, utilizar de computadores, né, de algum suporte tecnológico, né, de programas, ferramentas que venham auxiliar de alguma forma as suas atividades. Então, a gente sabe aí que os nossos associados, por exemplo, podem ter filhos, irmãos, primos, parentes e amigos que estejam inseridos ou querendo se inserir dentro do mercado de trabalho de TI. Então, essa live é para todo mundo, vem para cá, porque a gente vai receber agora, com muito carinho, para falar sobre o mercado de trabalho em TI, o nosso convidado de hoje, que é o David Borges, ele que é especialista em desenvolvimento para o web e gerente e professor da nossa parceira Cote Informática. Olá, boa noite, Opa! Wallace, tudo bom? Opa, David, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Prazer Tudo bem, recebê-lo aqui. Seja aí prazer muito meu. bem-vindo. Muito obrigado, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você também consegue ter um retorno bom aí? Tá, tudo certo, certinho. Bom, David, primeiramente aí agradecer, né, novamente a todos aí da Cote Informática pela parceria aí com a CIS. Né? Para quem ainda não conhece, a Cote Informática é uma instituição de ensino aí das áreas de programação, banco de dados, análise de sistema, né, web design, né, com a proposta de especializar e preparar os alunos para o mercado de trabalho, que casa justamente com o assunto da nossa live de hoje. Né? E para quem é associado aqui da CIS, a Cote está aí disponibilizando descontos especiais, né? Tem 15% de desconto no pagamento à vista e 10% de desconto no pagamento parcelado aí nos cursos. Né? E se você que está aí assistindo quiser saber mais informações, é só entrar lá no nosso site, né? No site da CIS, na aba de parcerias, que você vai ter lá todas as informações que você precisa para poder ter esses descontos com a Cote, né, sobre os cursos da Cote, ou entra diretamente em contato, né, com a Cote Informática, né, que eu tenho certeza que você vai conseguir o seu desconto e ainda vai aí com certeza ser muito bem atendido por eles. Não é isso, David? É isso, Wallace, você já conhece bem, né? Conheço um pouquinho, né? Já tive oportunidade de cursar aí com vocês, né? Então, realmente só tem a falar bem, né? E indicar aí para os nossos associados, né? Que eles possam aproveitar aí dessa parceria, né? Usufruir dos descontos e ter realmente aí um enriquecimento, né? De informação na área de TI, né? Enfim, nessa área aí para seguir na sua jornada de trabalho aí, de vida, né? Então, eu queria que você até abrir espaço para você, David, você falar um pouco mais aí sobre a Cote, né, sobre essa parceria, né, antes da gente entrar aí no tema da live, né, e então fica à vontade aí para você falar um pouquinho mais aí para a galera que está assistindo. Ah, obrigado. Bom, gente, prazer, eu sou o professor David Borges, também sou gerente da Cote Informática. Para quem não conhece, a Cote Informática é um curso presencial, inicialmente presencial, mas a pandemia fez a gente também expandir para a modalidade online. A gente fica localizado no centro do Rio, ali na Avenida Rio Branco, praticamente em frente ao metrô da Carioca, ali pertinho do edifício central. A gente está no mercado há 16 anos, 17 anos, na verdade. Na verdade, a gente fez, se eu não me engano, 18 anos, mas eu particularmente estou na Cote já há quase 17 anos. A gente trabalha lá, como você mesmo disse, com cursos voltados para o mercado de trabalho, focado, né, principalmente nas áreas de desenvolvimento, programação, banco de dados, a parte de front-end, né, a criação de site, o web design, que a gente também fala, e também a parte de análise de sistemas. Então, temos a parte de requisitos, o ML, teste de software, etc. Então, a Coach ela é uma escola que já está bem conceituada, graças a Deus. A gente tem uma gama de alunos e excelentes resultados. A maioria das nossas avaliações são super positivas. A gente já passou pela Coach Informática quase 10 mil alunos. Então, a gente surgiu ali, na verdade, em 2006, junto com a professora Fernanda, que é a nossa diretora hoje. E eu tô lá na Cote desde o seu primeiro ano de existência. Fui para a Cote na época para estudar. Então, eu era aluno da Fernanda na faculdade, e aí fui para a Cote para fazer um curso de Java, conheci a Cote e acabou que desde então não saí de lá mais. Já se vão aí muitos bons anos. E como eu sempre
tive contato com a área de web desde adolescente. Foi um caminho meio natural, a Corte foi evoluindo, foi expandindo, e aí abriu as portas para mim, para outros professores lá, o Wallace, o Sérgio Mendes, o Sérgio Luiz, assim como outros professores que já passaram por lá também, que normalmente foram nossos alunos, e aí acabaram migrando para a parte também de ensino, e eu tive a oportunidade de trabalhar também na parte da administração, então ajudo lá na parte de tanto de comunicação, a parte do site propriamente dito, então a gerência lá da POT também é comigo. E é isso, a gente está, como eu disse, no mercado há bastante tempo, focado muito em preparar os alunos para o mercado, já passaram muitos alunos nas nossas mãos, a gente tem aí um orgulho muito grande de ver excelentes alunos que passaram por nós, hoje com cargos muito bons, e enfim, de vez em quando a gente recebe alguns de volta lá para revê-los, e aí conseguir, por exemplo, ter um pouquinho do feedback deles de como eles estão no mercado. A gente tem muitas empresas parceiras, como o Assist, e muitas dessas empresas foram, na verdade, criadas por alunos que passaram pela COT, então a gente tem um orgulho muito grande de fazer parte assim, da formação profissional de muitos dos nossos alunos. Bacana. E é como eu falei no início, né? É uma área que está bem quente no mercado, né? A área de TI, né? Você vai falar com mais propriedade daqui a pouco, né? Então acaba que, né? Hoje a gente tem aqui o nosso público-alvo voltado aqui para os nossos, né, associados, servidores públicos, né? Mas o servidor ele tem ali a sua família, ele tem, né? Como eu falei lá no início da live, ele tem os filhos, tem irmãos, tem primos, parentes, amigos e tem muita gente aí nesse meio voltado para a área de TI, ou que já está atuando com TI, ou que está pensando em migrar para a área de TI. Então é bacana, né? A gente está alcançando esse público também, né? E, ô David, para a gente começar a falar então sobre o mercado de TI, né? A gente preparou, né, junto com você aí algumas pautas, né? Também recebemos algumas perguntas, né? Então a gente está com um material bem bacana aqui para trazer para a galera. E lembrando que quem está assistindo a gente aqui também pode deixar aí seu comentário, a sua pergunta, né? Que na medida do possível a gente vai estar tentando aqui atender e passar pro David. Mas vamos iniciar aí, falar para a gente como é que está esse mercado de trabalho aí na área de TI, né? Como é que está, quais são os pontos, as informações e as dicas aí mais relevantes no momento aí que você pode trazer para a gente. Vamos lá. Bom, acho que é sabido por praticamente todos, né, que a área de TI ela está muito aquecida. A gente é bombardeado de notícias. Quem acompanha aí os portais de notícia deve com certeza esbarrar com algumas matérias relacionadas à área de TI. Essa semana mesmo saiu aí matéria no G1, saiu ontem uma matéria no Olhar Digital sobre a quantidade de vagas. É um pouco estranho assim para quem não está inserido no mercado imaginar que no meio de uma crise mundial, né, onde a gente teve aí diversos problemas relacionados, por exemplo, à pandemia, enfim, e você vê um mercado muito aquecido, precisando de profissionais, um mercado que paga bem, né, a área de TI ela é realmente uma área que paga muito bem para os seus profissionais, desde que eles, obviamente, se qualifiquem para isso. Então, é um mercado que está assim, em muita expansão. A pandemia, ela acelerou uma coisa que já vinha acontecendo, tá? A área de TI, ela vem crescendo constantemente ao longo dos anos. Aí, eu posso dizer, acho que a gente nunca viu uma queda de TI, né, da área de TI. Então, desde que começou, de fato, a internet, a gente só vê uma expansão. E aí a pandemia acabou que acelerou um pouco mais esse processo, né? Porque fez algumas pessoas que ainda não estavam no digital olhar com um pouco mais de carinho assim para essa área e até se agarrar nela, porque numa época que a gente precisou ficar fechado se o físico não migrou para o digital, esse cara provavelmente ele quebrou. Então, muitas pessoas migraram para o digital e, naturalmente, precisou de mais pessoas qualificadas para prosseguir com isso, né? Então, de modo geral, a TI está muito em alta, e algumas áreas se destacam nesse mercado, né? Principalmente as áreas de desenvolvimento. Show de bola. E David, vamos falar um pouquinho também.
em relação às novas tecnologias, né? Com as novas tecnologias aí, linguagens de programação, né? Para essa galera que está mais focado realmente na parte de desenvolvimento, né? Um novo aspirante aí a programador hoje, ele tem um caminho diferente de aprendizado se comparado ao que se era visto há 20 anos atrás, né? Todas essas mudanças que a gente vê aí ao longo desse tempo. Bom, boa pergunta. O caminho é mais ou menos parecido do que era 15 anos atrás, né? Foco em estudo, muita prática. O que mudou de fato de 15 anos para cá, por exemplo, foi a quantidade de tecnologias que surgiram, né? Então, se a gente for pegar aí, por exemplo, 2006, que foi a época que eu comecei a entrar nesse mercado, a gente não tinha tantas linguagens de programação, por exemplo, para poder estudar. E também a gente não tinha tanto material. Era uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais escassa, né? Era muito livre, você não tinha YouTube, você não tinha a internet difundida como ela é hoje. Então, Sim. era mais difícil conseguir material, tá? Por outro lado, a quantidade de material para estudar não era tão grande igual é hoje. Então, foi escalando ao mesmo tempo que as informações passaram a chegar para a gente de maneira mais fácil, mais fáceis, né? A quantidade de conteúdo também foi crescendo quase que ali proporcionalmente. Então, eu diria que hoje é mais fácil aprender, mas é mais difícil filtrar. Então, a gente é bombardeado de informação a todo momento e é muito difícil para quem está querendo entrar no mercado conseguir filtrar. E aí vem aonde a COT se encaixa nesse cenário, né? A gente Sim. consegue filtrar os conteúdos e direcionar para os alunos, né? As tecnologias, elas estão aí a toda hora, de 15 em 15 dias, a gente brinca que aparece uma tecnologia nova, né? Então, a gente acaba ficando um pouco sufocado, né? A gente que está iniciando, a gente fica sufocado na quantidade de informações que tem. Mas o caminho, para quem quer, por exemplo, aprender programação, é o mesmo caminho que você tinha lá atrás. Você tem que passar pela lógica de programação, você tem que começar a pensar como um computador pensa, né? Ou como um dispositivo móvel pensa hoje. Não adianta você querer atropelar, às vezes, alguns passos, né? O caminho normal é o mesmo caminho de 15 anos atrás, só que agora expandiu e aí a gente tem mais caminhos para percorrer. Mas o início sempre vai começar pela parte da lógica de programação, raciocínio lógico, ou seja, é preciso fazer toda uma introdução ao aluno, né, ao profissional que está ali tentando entrar no mercado, tem que fazer uma bela de uma introdução na parte de lógica, para ele começar, antes de mais nada, a aprender a pensar como um programador. E aí, dentro dessa escala, dentro desse roteiro, aí surge linguagem de programação. E a gente tem programação para todo tipo de aplicação. Então, a gente tem hoje linguagens que são muito consolidadas, como é o caso do Java, caso do PHP, caso do C Sharp.net, que já estão no mercado há bastante tempo. E tem outras linguagens que vêm com uma força muito grande, que já não são tão novas, como é o caso do Python. Muita gente escuta falar hoje do Python, mas ele já Sim. vem de um tempo, né? Mas agora está ganhando mais notoriedade. E outras linguagens, como linguagens focadas mais na parte de desenvolvimento de aplicativo. Então, a gente tem, né, no caso, o Kotlin, a gente tem Swift, a gente tem, enfim, são muitas áreas como o Flutter, enfim. E aí, tudo vai depender da área de atuação que esse desenvolvedor vai querer, de fato, atuar, né? Então, se você quer trabalhar para desenvolver sites, por exemplo, você tem linguagens mais focadas para isso. Se você quer focar, por exemplo, na construção de sistemas para robôs, por exemplo, para geladeira, para outros dispositivos, tem linguagens mais específicas. Então, isso fez com que o mercado expandisse muito e a gente conseguisse até escolher, de fato, onde a gente quer atuar. É uma área que ela acaba ajudando muito para esse profissional que está ali um pouco indeciso, porque ele pode simplesmente entender assim, o que me satisfaz mais. E aí pode ter certeza que tem dentro da TI uma área que vai te satisfazer mais. O que era até então aquela coisa muito de nerd, a pessoa tem que ser totalmente voltada para essa área. Hoje a TI ela está mais democrática. Você consegue atuar dentro da TI
com o que você normalmente gosta. Então, você pode pegar ali uma pessoa que trabalha, por exemplo, com biologia, por exemplo, ela pode se inserir na área de TI, ela pode dar aula, ela pode montar um sistema. Então, o que eu diria, até para complementar a sua primeira pergunta, é que a área de TI está mais democrática hoje. Ela é para todo mundo. Tá? A gente, na COT, a gente recebe alunos de todas as áreas. Alunos que principalmente querem entrar no digital. Eu tenho aluno psicólogo, eu tenho aluno que é militar, que trabalha com mecânica, a gente tem aluno de todas as áreas que perceberam a necessidade de ir para o TI, se não na atividade principal, mas numa atividade complementar. Então, ela pode ou ajudar o negócio dela, ou ela pode simplesmente aprender para complementar a renda dela, para fazer um trabalho por fora, para montar um negócio próprio. Então, o que eu diria para a galera que está querendo iniciar é, primeiramente, lógica de programação, para quem quer iniciar, desculpa, na área de desenvolvimento, né? Dentro do Sim, sim. TI, da TI, a gente tem aqui a área de desenvolvimento. Então, essa área de desenvolvimento, você começar pela lógica de programação, e aí você mesmo vai percebendo algumas áreas ali que vai chamar um pouco mais a atenção, vai despertar um pouco mais. Beleza. E você, em cima de tudo isso aí que você falou, você acha que né, de todas essas mudanças, né, ao longo do tempo, né, para cá, né, todas essas novidades, inovações, você acha que o tempo de capacitação do profissional, ele foi impactado nisso aí? Ele diminuiu, ele se manteve, ele aumentou? Né, uma vez que a gente tem um leque aí cada vez maior, né, de opções, de oportunidade de mercado, né, como você mesmo já destacou aí. Não, eu diria que o tempo, ele encurtou. Encurtou. O que há 15 anos atrás a gente podia falar assim, olha, você vai ficar bom nessa área aqui em um ano. Hoje a gente pode dizer aí, sem medo de errar, que a gente reduziu isso daí a uns 50%. Se a gente pega um aluno hoje muito dedicado a fim realmente de estudar, esse cara em 6 meses ele está pronto no mercado. Facilitou, porque assim, a gente tem hoje ferramentas que a gente não tinha há 15 anos atrás. Então, a própria internet ela evoluiu de um jeito que possibilitou para o aluno conhecimentos sem que ele tenha que fazer tanto esforço. E a gente pode citar um monte de casos aqui. A gente tem o EAD, a gente está aqui hoje, né, conversando, trocando informações, falando de tecnologia, através de um telefone celular, coisa que 15 anos atrás era impensável. Né? A gente tinha sempre que ir atrás das informações. Hoje as informações elas chegam para a gente de maneira mais fácil. Então, conseguindo canalizar bem, conseguindo filtrar bem, esse tempo ele com certeza ele foi encurtado. Tá? E a própria pessoa ela consegue se programar para tornar esse tempo dela de estudo, né, de foco mais produtivo, né, para ser realmente ali ela conseguir se programar, se encaixar dentro da rotina dela, né, coisa que de repente era mais difícil, né, realmente antigamente, que agora com as opções que a gente tem hoje. Tem dois lados, né? Tem dois lados hoje. Hoje a gente tem mais distrações também. Sim, é Né? verdade. A mesma tecnologia que ajuda muita gente a chegar, a se programar, a se organizar, é uma tecnologia que, se você não tiver um foco, ela também te distrai. Então, são esses dois lados que a gente vê assim, ao longo desses anos lá na COT. Eu vejo muito isso, que na minha época de aluno, a gente não tinha muitas distrações. Então, o foco era no estudo. Hoje é muito fácil se distrair. Então, é um desafio assim para a gente como professor e para os alunos, com certeza, manter totalmente o foco. Agora, os alunos que conseguem focar, a produtividade, o aprendizado, ele hoje é muito mais rápido. Show. Em relação a diploma e certificação, David, hoje do ponto de vista técnico, né, e também do ponto de vista das empresas, né, tanto do ponto de vista do profissional quanto do ponto de vista das empresas, né, na questão do impacto do desenvolvimento pessoal do profissional e também na questão de impacto na visibilidade, né, do lado das empresas. Existe um peso maior entre diploma e certificação? Qual deles, por exemplo, hoje tem um peso maior no currículo profissional, na visão para os RHs das empresas? Como que é a sua visão sobre esse comparativo hoje? Ah, legal. Ó, esse é um assunto bem polêmico. A É, gente, a gente na COT, a gente debate muito isso. A gente tem a COT ela está muito dentro das faculdades também. A gente dá palestra, semana de tecnologia, por exemplo, das faculdades. A gente normalmente vai para palestrar.
E o que que a gente tem visto? A área de TI, ela não tem uma exigência tão grande de diploma como outras áreas, né? A gente costuma dizer o seguinte, que a maioria das empresas hoje quer um profissional que resolva problemas. Então, o título dele, se ele está formado na universidade X, Y, Z, se ele está formado ou se ele está cursando, e dependendo da vaga, dependendo também da aplicação desse profissional, muitas das vezes não é exigido a faculdade. Então, o que de alguma forma, por isso que eu disse que é polêmica, né? O que de alguma forma isso incomoda algumas pessoas, por outro lado, abre-se um leque para que qualquer pessoa possa atuar na área. Não? Então, eu digo para você o seguinte: se você tem uma agência de publicidade hoje precisando de um profissional que vai construir site, essa empresa ela exige muito mais um portfólio, uma vivência, uma comprovação profissional de que aquele candidato ele sabe executar as tarefas, do que necessariamente o título que ele possui. Então, eu diria para você que entre uma certificação de uma linguagem de programação, por exemplo, e um título de bacharel ou um tecnólogo, hoje, sem dúvida nenhuma, a empresa ela vai preferir a certificação, porque ela vai querer o profissional qualificado, o especialista, né? Especialista. A gente sabe hoje que o ensino, de modo geral, a gente sai da faculdade hoje, né? A gente não sai necessariamente preparado. Isso é quase que uma unanimidade assim dos alunos que a gente recebe. Bom, eu saí da faculdade, David, e não estou me sentindo preparado. A Informática ela vem justamente para preencher essa lacuna. Então, a gente está, desde 2006, preenchendo essa lacuna. Os alunos vão para a faculdade, aprendem, mas não se sentem, de alguma forma, preparados para entrar no mercado de trabalho. Então, vão se especializar com a gente. E aí é natural isso, né? A faculdade, não, agora fazendo um contraponto, né? É muito difícil em 4 anos você conseguir se especializar, porque nesse período, por exemplo, a tecnologia ela já mudou. Às vezes o que você estudou há 3 anos atrás, às vezes nem existe mais, né? Já atualizou, já virou outra versão. Então, o título em si, eu me formei, eu sou um bacharel, ele não é hoje uma garantia de que você está preparado para exercer uma determinada função. Então, a faculdade ela é fundamental para que você tenha, de fato, uma entrada, para que você possa, de alguma maneira, botar um pezinho dentro do mercado, mas ela já teve um papel maior. Hoje, a comprovação de experiência, ela acaba sendo maior. Então, eu diria, na parte de RH, a gente tem alguns alunos, é até curioso, a gente recebe muitos alunos de RH que vão estudar para a gente, não necessariamente para entrar na área de TI, mas para conseguir recrutar melhores profissionais. Então, a faculdade, ela vai te ajudar, de repente, a fazer um filtro. Então, eu estou precisando de 5 vagas, por exemplo, hoje. Eu recebi 80 currículos. Bom, o currículo em si, a faculdade que fez, se está formado, se não está, ela vai me ajudar a fazer um filtro. Mas vai chegar uma hora que eu vou precisar de um profissional especializado naquela tecnologia em si. E aí a faculdade ela já não vai ser mais o diferencial. O que vai ser diferencial vai ser o portfólio. O que você já fez? Eu já construí isso. Então você consegue comprovar que você construiu aquilo? Sim. A gente faz uma analogia como se fosse falar inglês. Se eu quero uma pessoa que saiba falar inglês, eu quero, antes de qualquer coisa, que ela fale inglês. Não importa se ela aprendeu ouvindo um CD, se ela viu filme, ouvindo música, se ela viajou, fez um intercâmbio, se ela fez 10 anos de curso de inglês. Então, se eu preciso de um profissional que resolva, o título dele, ele é secundário a partir do momento que eu entendi que ele sabe resolver. Então, a gente vê muitos profissionais, né, passando, né, pela COT com esse perfil. Pô, Deus, eu estava na faculdade, eu precisei trancar a faculdade para trabalhar e progredir, evoluir. Às vezes nem terminou ainda a faculdade, mas já tem um cargo muito bom porque virou um especialista naquela área. Então, é um pouco polêmico, a gente sabe que alguns colegas assim de faculdade
tem opiniões um pouco diferentes, mas a gente entende muito bem isso porque a gente recebe esses nossos alunos com, normalmente, esse tipo de perfil, né? O que dá, de alguma maneira, uma expectativa muito interessante para quem está iniciando. Então, se a gente tem hoje uma pessoa que está querendo, de repente, fazer uma migração de área, a gente tem recebido muitos alunos assim, pessoas de outras áreas que querem vir para o digital, Eu iria quer até te vir perguntar para o isso TI. agora, em relação à galera que está aí de outra área, né? Se ele precisa buscar uma certificação, como é que ele faz, né, esse processo de migração, né, para poder trabalhar também com TI, para ter algum tipo de envolvimento com TI no processo dele de profissional, né? Num primeiro momento, não precisa de certificação. Para você fazer a sua entrada na área de TI, você não precisa de certificação, você precisa de conhecimento, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer fazer. Se você quer ser um profissional de banco de dados, você tem que conhecer de banco de dados. Poxa, Deus, mas eu ainda não fiz faculdade. Não, você tem que conhecer da tecnologia. Então, se você quer trabalhar com teste de software, antes de qualquer coisa, você tem que entender muito das ferramentas, de como funciona. Se você quer trabalhar com a parte de desenvolvimento, de site, você tem que saber desenvolver um site. Você ter um monte de curso também não resolve, que é o que a gente fala assim sempre para os nossos alunos. Muita gente, às vezes, quer comprar o livro e não quer ler o livro. Então, ter o livro só também não resolve, né? Só assistir aula também não resolve. Você tem que absorver conteúdo. E aí, a primeira coisa que a gente fala é isso: você tem que conhecer. Não adianta você colocar um currículo que você fez 15 cursos, mas na hora de executar uma tarefa prática você não conseguir. Então, primeiro passo para quem quer migrar de área é adquirir conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento, você tem que demonstrar esse conhecimento de alguma forma. Como assim? Se você está entrando na área de desenvolvimento de sites, por exemplo, você tem que fazer site. Vai fazer o site para um amigo, vai fazer um site para o parente, para uma instituição de caridade, para uma ONG. Você tem que botar na prática ali o conhecimento adquirido. Esse conhecimento adquirido de forma a comprovar uma experiência, comprovar um conhecimento, ele já é praticamente um passaporte para você entrar. Eu posso citar um exemplo de uma aluna nossa que era da área de jornalismo. Ela foi minha aluna, ela foi estudar lá na COT com a parte de desenvolvimento de site e ela desenvolveu o site dela como um hobby, usando, né, o conhecimento dela. Esse site, ela se candidatou a uma vaga e ele virou a comprovação de que ela conhecia, de fato, o que a vaga precisava. Então, ela, sem faculdade de TI, ela é formada em jornalismo, ela entrou na área de TI para dar manutenção no site de uma startup na época, e ninguém pediu a ela pós-graduação, ninguém pediu a ela certificação, ninguém pediu a ela diploma de faculdade. O processo seletivo foi: o que você já fez? E ela mostrou: olha, recentemente eu fiz esse site aqui. Então ela fez um portal de notícias, e esse portal de notícias que ela fez foi o passaporte para ela entrar. Era exatamente o que a empresa estava precisando: alguém para cuidar de um site com a tecnologia que ela já tinha utilizado nesse site para ela. Então, é, não há necessidade nem de você ter uma certificação para você entrar. E aí, obviamente, que depois que você entra, quanto mais qualificações você tiver, mais vai ser sua valorização, né? Então, tem muitas empresas que dão aumento quando a pessoa tem uma pós-graduação, né? Alguns concursos públicos, por exemplo, exigem que a pessoa seja formada. Então, os títulos, eles são importantes, mas eu diria que para fazer essa entrada no mercado, você precisa de conhecimento e demonstração de que realmente esse conhecimento ele está dentro da sua cabeça, que você consegue executar aquelas tarefas. Conseguindo demonstrar isso através de projetos, e existem várias formas de você conseguir projetos, principalmente quando você quer trabalhar, por exemplo, por alguma causa. Existem diversas plataformas que você pode fazer trabalhos voluntários, que você pode, por exemplo, participar dando treinamento. Então, existe até uma plataforma chamada Atados, atados.com.br, que é uma plataforma que tenta juntar instituições de caridade, ONGs, com profissionais que estariam dispostos a ajudar. Então, é uma forma de você já começar a ter experiência,
mesmo sem ter tantas comprovações. E, como eu disse, fazendo projetos por conta própria, desenvolvendo um sistema, desenvolvendo um site, montando um relatório. Quando você começa a divulgar que você está estudando e começa a comprovar que você sabe fazer, é uma questão de tempo. Vai bater alguém lá no teu LinkedIn lá te convidando para fazer uma entrevista. Bacana. É isso aí. E sobre linguagem de programação, né, que você até falou de algumas aí no início aí, quais então, qual ou quais, né, estão aí mais em alta aí no momento aí na sua visão? Bom, vamos lá. Eu sou da área de PHP, né, uma linguagem de programação que já está no mercado há muitos anos, então na COT eu dou aula de PHP, mas já fui estudante de Java, eu entrei justamente na COT para estudar Java. E, como eu disse lá na COT, a gente tem várias linguagens de programação e cada uma tem uma fatia de mercado. Eu tenho uma certa cautela para falar sobre as linguagens, porque tem pessoas que realmente vestem a camisa da linguagem como se fosse um time de futebol, né? Então tem uma paixão muito grande pela sua linguagem de programação. Mas existem diversas linguagens de programação que têm uma fatia muito boa de mercado. Claro que assim, eu não vou ficar em cima do muro, a gente tem hoje duas linguagens de programação de altíssimo nível que têm uma demanda muito grande, a gente recebe muito pedido de candidatos assim, a vagas lá na COT Informática, que são Java consolidadíssimo, e C#.NET, né, que é uma linguagem da Microsoft. Essas duas eu diria para você que é a que a gente mais recebe solicitação de profissional. Agora, junto ao Java, junto ao Java e ao .NET, né, o C#.NET, a gente tem outras linguagens que vão se destacando também, como é o caso do Python, o caso do PHP, e junto deles o JavaScript, né, que é hoje talvez o principal quesito para um profissional de desenvolvimento. Você tem que conhecer JavaScript. E aí, sem entrar muito na parte técnica aqui, para quem não conhece, mas o JavaScript é uma linguagem que circula entre praticamente todas essas que eu falei com você. Então, o JavaScript está presente dentro dessas linguagens, né? Todo o sistema desenvolvido, seja ele em Python, em Java, em .NET, em PHP, ele provavelmente vai ter algo de JavaScript. Então, eu diria que tem que ser um ponto onde todo desenvolvedor tem que mirar. Eu tenho que aprender a trabalhar com JavaScript. Então, eu citaria essas aqui, mas existem diversas outras e existem as ramificações delas, né? O JavaScript ele estende para diversas outras tecnologias, como React, Angular, Node. Então, quando a gente aprende, por exemplo, a trabalhar com uma linguagem de programação, junto dela vem mais um monte de outras tecnologias junto, assim como o banco de dados. Você aprende a trabalhar com banco de dados, mas saiba que você está levando, junto com o banco de dados, uma série de outras tecnologias que vão rodeando, e no final a gente tem um grande pacote de tecnologias que um profissional tem que conhecer. Então, eu diria essas, Java, .NET, como um passinho acima delas, do ponto de vista de requisitos, né? As pessoas estão requisitando mais lá na COT, os nossos parceiros, eles normalmente requisitam mais essas linguagens, e aí, na sequência, já vem essas outras que eu comentei, como o Python, o PHP, e também a parte de front-end, né? Que é Sim. a parte voltada mais para site, que até é a minha área preferida, mas que trabalha numa camada diferente dessas linguagens de programação. Então, é para quem normalmente foca mais em desenvolvimento de site, né? A parte da interface. Show. Teve alguém aqui na live que perguntou se poderia deixar pergunta, né? Eu tinha falado aqui no início. Quem estiver assistindo quiser deixar pergunta, pode deixar sim pergunta aqui, tá? Que a gente vai estar tentando aí, na medida do possível, passar aqui pro David, ver se ele consegue aí nos atender aí, né? E até voltado aqui pro nosso público maior hoje, né? Como a gente falou no início da live, que é o servidor público, que é o associado da CIS, né? Então, eu vou até fazer uma pergunta agora mais voltada principalmente para esses servidores públicos, né, que trabalham diretamente em funções administrativas, ou mesmo os que não possuem função administrativa, mas de alguma forma precisam ali utilizar de um computador, de um notebook, de alguma dessas opções, né, para ali organizar suas atividades, né, montar um relatório, enfim, de alguma forma ele tem ali, né, ele precisa ter um suporte ali tecnológico, né,
Então, você acredita que hoje, para essas pessoas, de suma importância procurar uma capacitação, né, em relação ao pacote Office, né, que é o mais usual, principalmente em Excel, né, e aproveitar o gancho para falar também sobre a nova tendência aí de mercado, que é o Power BI, né, muita gente que ainda não conhece, mas com certeza já ouviu em algum momento falar, né, nesse termo, Power BI. Então, se você puder falar um pouco aí para a gente sobre essa ferramenta, né, e como ela pode vir a ser aí um diferencial, principalmente para os servidores e os profissionais que atuam aí em funções administrativas. Legal, legal. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Estava dando aula hoje de manhã e uma aluna falou assim: eu vi uma divulgação falando que você vai participar de uma palestra, de uma live, e ela era uma associada da Assist, uma aluna nossa da Marinha, fazendo web design lá com a gente hoje, estava tendo aula hoje lá. Ela comentou que viu lá a divulgação da live, né? A gente dá muita aula para os servidores. A COT ela tem todas a documentação necessária para que possa atender, por exemplo, aos órgãos públicos. Então, a gente recentemente a gente trabalha muito com as Forças Armadas, a gente trabalhou com o pessoal da Proderj, enfim, existem diversas turmas que às vezes são montadas justamente para ajudar em alguns casos assim, né, os servidores. E falando especificamente assim do Power BI, que foi sua pergunta, né? O Power BI ele é uma ferramenta da Microsoft que mais ou menos trabalha de uma forma similar ao Excel na parte de relatórios. Então, hoje, sem dúvida, é uma das ferramentas que mais estão em alta para quem precisa realmente montar relatórios, né? A gente a gente viu muito durante a pandemia, muitos gráficos interativos, né? A gente assistia a televisão e sempre tinha mapas com informações, e boa parte desses mapas, desses relatórios que apareciam para a gente, esses gráficos, eles foram desenvolvidos usando a ferramenta do Power BI. Para quem usa, por exemplo, Excel, aprender a trabalhar com Power BI hoje é quase que obrigatório. É uma ferramenta realmente muito boa. A Microsoft ela vem investindo muito, né, nessa ferramenta, assim como na linguagem de programação dela. Então, eu diria assim que o Power BI hoje ele é quase que um complemento de quem trabalha com dados, seja um profissional de banco de dados, ou seja, um profissional que trabalha num escritório e precisa fazer relatórios. A gente tem ali sempre, dentro do Excel, uma dificuldade muito grande de montar os gráficos, tem que mandar o arquivo para alguém, e aí esse alguém tem que dar 2 cliques para abrir, precisa ter o Excel instalado. O Power BI, para quem não conhece, ele te permite exportar um gráfico de forma interativa e colocar ele na web, né, como uma página qualquer na web, né? Você entra lá, digita lá o endereço, você vai acessar esse relatório. E é um relatório interativo, você clica nele, ele expande, ele abre outras informações. Então, é uma ferramenta que vai te permitir esse dinamismo, essa interação com os dados que estão no gráfico. Então, eu recomendaria muito a pesquisa, principalmente para quem não conhece, fazer depois uma pesquisa sobre Power BI. Para quem gosta realmente de dados, de informação, e precisa no dia a dia trabalhar com essas informações, o Power BI é ferramenta obrigatória hoje. Beleza. Chegou pergunta aqui, ó, vou te passar aqui rapidinho, Claro. né, para não te deixar a galera aí de fora. Deixa eu só achar aqui a pergunta. Tinha uma pergunta aqui que é em relação a qual seria a linguagem de programação que hoje teria um custo menor para as empresas, né? Se você consegue ter essa visão. Tudo depende do que a empresa vai precisar programar. Mas, por exemplo, o PHP é uma linguagem muito barata para as empresas. Tá? Você não precisa de grandes configurações, você não precisa de muitos recursos tecnológicos para trabalhar com PHP. Hoje, qualquer hospedagem disponibiliza, por exemplo, dos planos mais baratos, o uso do PHP. Então, para desenvolvimento web, eu diria, sem dúvida nenhuma, assim, o menor custo para a empresa, o PHP. Você consegue trabalhar praticamente sem, você não precisa pagar nada para usar aquela linguagem.
Agora, tudo depende do que a empresa faz. O PHP, por exemplo, ele não trabalha desenvolvendo aplicativos de celular. Então, muitas das vezes você vai encontrar uma limitação na tecnologia. O que não faz dela ruim, o que faz basicamente ela ter uma fatia de mercado. A gente brinca que se existisse a melhor linguagem, só existiria uma, né? Então, é importante a gente entender que cada linguagem, cada tecnologia, ela tem uma função, ela tem uma ideia. E aí eu diria hoje assim, para custo-benefício, o PHP para a empresa ele é realmente bem mais barato do que, por exemplo, você trabalhar com C Sharp.net, que é uma linguagem da Microsoft, que vai exigir uma ferramenta que ela é paga, mas em compensação você tem uma gigante por trás injetando dinheiro, e aí o que faz também, tinha sido até uma conversa que a gente teve, né, mais cedo, sobre a questão de você trabalhar com open source, né, com ferramentas gratuitas e tal, tem as vantagens para a empresa, no caso, trabalhar com ferramentas que não são pagas, mas em compensação, quando você utiliza algo, por exemplo, como a Microsoft, né, da Microsoft, a gente entende também que tem uma empresa muito grande por trás ali, dando um bom suporte para aquela tecnologia. O caso do Power BI, também da Microsoft, a gente sabe que tem uma empresa muito grande ali, dificilmente vai ser uma ferramenta que vai acabar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela não vai ser descontinuada nem tão cedo. Então tem esses dois pontos aí que é bom a gente falar. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, ainda dentro do assunto de linguagem, que o pessoal gostou aqui, o Jonathan mandou, né? Se teria uma linguagem de programação para a galera que está querendo entrar no mercado digital, se teria uma linguagem de programação mais fácil, né? Eu acredito que ele tenha tentado dizer no sentido de aprendizado, né? Seria mais fácil no sentido do aprendizado. Tem sim, assim, na verdade, para você desenvolver, você precisa de várias linguagens. A gente fala muito assim, vamos trabalhar com PHP, vamos trabalhar com Java, vamos trabalhar com .NET, mas a escalada, ela parte de diversas tecnologias. Então, o HTML, que é uma linguagem não de programação, mas é uma linguagem que te permite desenvolver site, junto com uma linguagem chamada CSS, que vai te permitir fazer as formatações. Então, esse seria o caminho mais fácil e obrigatório para quem quer trabalhar com desenvolvimento. Você precisa conhecer de HTML, de CSS e de JavaScript. Essas tecnologias, para você começar, elas não têm uma curva de aprendizado tão grande. Sim, ela não é tão íngreme. Você consegue, em pouco tempo, já conseguir já colocar uma página no ar. Então, você já pode fazer um site. Eu parto do princípio até pelas nossas aulas. A gente, no curso, por exemplo, de formação web design, quando a gente chega ali na quinta, sexta aula, a gente está montando um site. Então, você já consegue ver resultado em pouco tempo. E a questão da facilidade do aprendizado vai depender muito do que você quer desenvolver. Então, se você quiser desenvolver um sistema de cadastro, de consulta, você não vai ter uma complexidade tão grande, independente da linguagem. Agora, poxa, eu queria desenvolver um e-commerce do zero, na mão. Bom, seja qual for a linguagem, vai ser difícil. Você vai precisar de bagagem, de conteúdo. Então, o Python ele tem uma entrada, de certa forma, mais simples junto com o PHP. São duas linguagens que te permitem assim, uma entrada, entre aspas, mais fácil. Mas, como eu disse, vai ficando difícil a partir do momento que você quer evoluir com o seu desenvolvimento. Então, a gente pode falar aqui de sistemas que são feitos em cima de uma linguagem mais fácil, mas são sistemas extremamente complexos. Então, tudo vai depender muito do desenvolvimento, mas a curva ela é menor para PHP e Python na entrada. Depois vai ficando um pouquinho mais difícil como qualquer outro. Show. Tem uma pessoa aqui, o Cláudio, que ele diz até que é aluno da COT já, né? Tá até que elogiando as aulas de Java, né? Que gosta muito de estudar com vocês. E ele faz uma pergunta aqui que eu até vou aproveitar e vou complementar a pergunta dele, que ele está falando sobre se a pessoa precisa morar próximo às empresas de TI para conseguir vaga, né, nessa área, né? E aí eu vou até complementar a pergunta dele, porque principalmente em virtude aí da pandemia, né, se popularizou muito e se ampliou bastante a jornada de trabalho do home office, né? E muitos profissionais de TI, a partir disso, criaram aí então uma grande resistência
de retornar à jornada convencional, né, que é o presencial, por entender, não só entenderem, mas também mostrarem que eles podem entregar, né, com qualidade, né, as suas demandas, independentemente do local físico que eles estejam trabalhando, né, que eles estejam atuando. Então, para esses profissionais, o home office criou assim, um cenário que trouxe até muitos mais benefícios, né, à sua produtividade, e sem causar nenhum impacto negativo, né, para a empresa, né, para o cliente, enfim, para o resultado final ali da demanda, né, do projeto. Então, eu queria saber se você concorda, né, qual a sua visão sobre esse tema, né? Então, já aproveita também já responde aí a pergunta do Cláudio, né, em relação a essa Legal. da distância das empresas, se atrapalha também, né, os profissionais. Obrigado, Cláudio. Até acho que tinha entrado agora há pouco ali o nosso professor Sérgio Mendes, que é o nosso professor de Java, professor do Cláudio também, acho que ele Opa, chegou a sair em bacana. algum momento. Bom, é um caminho sem volta, né? Home office é um caminho sem volta. Não adianta. Dificilmente a gente vai ver as empresas 100% presenciais. Eu diria que, em alguns casos, a gente não vai ver mais empresa presencial. Tem empresa que realmente largou os escritórios e está trabalhando 100% home office. E algumas outras empresas estão tentando trabalhar a modalidade híbrida. Então, alguns dias no escritório e outros dias home office, no caso. É uma discussão muito grande, até recentemente, não sei se você viu, o Elon Musk deu uma declaração dizendo que queria terminar com home office na Tesla, né, que era a ideia dele, assim, que a pessoa ficasse pelo menos 40 horas por semana presencialmente. Está gerando uma polêmica, né? Na visão dele, aumentaria a produtividade, as pessoas trabalharem, no caso, de forma presencial. Sem dúvida, você morar próximo de grandes empresas te ajuda, né? A gente não pode também fechar os olhos e achar que se eu moro, por exemplo, numa capital, eu não vou ser, de certa forma, beneficiado, porque as grandes empresas elas estão nas capitais, Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba. Então, isso, de alguma maneira, te dá uma vantagem. Agora, como você mesmo disse, a pandemia ela fez com que todo mundo entendesse que era sim possível você ter uma boa produtividade home office, né? Então, eu diria que dependendo do cenário da empresa, dependendo de como a empresa ela funciona, você pode tranquilamente trabalhar 100% home office. Vai funcionar perfeitamente. Agora, realmente tem algumas empresas que trabalham um pouco mais atendendo clientes e aí vai precisar ali de pelo menos parte da equipe trabalhando de forma presencial. Eu diria que o híbrido seria o melhor formato, que você vá 2 vezes por semana, por exemplo, na empresa, para que tenha até uma interação. Na minha opinião, eu acho que funciona melhor. Agora, tem cargos que não faz sentido nenhum, né? Principalmente cargos onde a gente está falando de desenvolvimento. Eu não preciso de um desenvolvedor do meu lado. Ele pode estar em Fortaleza, ele pode estar em São Paulo, não tem problema, ele tem que desenvolver. Se for realmente uma empresa onde o atendimento ao público está mais presente, aí dificilmente você vai conseguir ficar 100% remoto, tá? Mas é uma vantagem da nossa área, principalmente a área de desenvolvimento, você não precisar estar em um determinado local. Isso está fazendo muita gente até mudar de grandes centros. Eu estava comentando de estar na capital, eu vejo algumas pessoas fazendo o movimento inverso, indo para o interior para ter uma qualidade de vida melhor, porque o home office vai permitir isso, né? Uma coisa bacana assim dessa área de TI é que está dando poder de escolha, né? É uma área que está tão aquecida e precisa de tanto profissional qualificado que está dando poder de escolha para esse profissional. Hoje, um profissional que tem realmente uma qualificação alta, ele vai conseguir escolher, não, essa empresa eu não quero porque ela não é 100% home office, então eu vou preferir ficar em outra empresa. Então, é um privilégio, vamos dizer assim, tá, dessa nossa área. Bacana. A gente já está caminhando aí para o final da nossa live, mas dá tempo de levantar mais alguns assuntos aqui rapidinho, David. E eu queria te fazer uma pergunta agora em relação à idade, né? Que foi até um tema que a gente conversou um pouco antes da live, né? Então eu queria que você falasse um pouco melhor, principalmente para a galera aí que desde muito jovem, né, se interessa pela área de TI, né? Se existe uma idade mínima ou recomendada para esse, digamos, start dentro da área de TI. Boa questão. Tem os dois lados, né? Tem
muita gente que questiona a idade mínima e a idade máxima. Às vezes a gente recebe alunos que têm uma idade, sei lá, 50, 60 anos, ficam com receio de aprender. A gente tem, assim, resultados fantásticos de pessoas que decidem, mesmo depois de muito tempo, entrar na área. A gente tem alunos de diversas idades, assim, a faixa etária é bem, bem diversificada. Qualquer pessoa com vontade consegue aprender. Qualquer pessoa. E aí, dentro lá da COT, a gente percebe que a gente tem um desempenho melhor com alunos a partir de 15 anos. A gente não tem uma restrição quanto à idade. Tá? A gente já deu aula para alunos mais novos e tal. O que a gente pede muito é que o aluno tenha, de certa forma, foco. Tá? Então, a gente percebeu que com 15 anos já está uma idade perfeita, a cabeça está já muito ativa. Se a gente consegue pegar esse adolescente, esse pré-adolescente, e canalizar toda essa energia que ele tem para aprender, já colocando numa área de desenvolvimento, isso ajuda muito. Agora, nada impede de uma criança, né, um pré-adolescente de 12, 13 anos, já começar a trabalhar lógica de programação, Sim. desenvolvimento de site. Eu diria que para um bom resultado, para um resultado de curto, médio prazo, assim, para aprender, com 15 anos você já consegue excelentes resultados, o que é maravilhoso, porque você consegue hoje com cursos livres, e a COT Informática ela é um curso livre, você pode ir lá e assistir a aula, você não precisa, você não vai ficar 2 anos fazendo um curso. A gente tem cursos que têm diversas cargas horárias, a gente tem cursos de 20 horas, que o cara fica uma semana, ele aprende uma tecnologia, tem cursos um pouco mais longos, que vão durar aí 6 meses, por exemplo, mas a gente consegue perceber que em pouco tempo o nosso aluno já consegue aprender. E aí ele vai aprendendo e, como a gente falou, a tecnologia ela é composta por muitas outras tecnologias. Então, é possível ir aprendendo de forma gradativa, não precisa sair correndo para aprender tudo de uma vez só, nem tem sentido isso. Então, eu diria que com 15 anos, assim, é uma idade excelente para que um adolescente já comece a pensar em aprender desenvolvimento, aprender banco de dados, e já tem capacidade para isso. O cérebro já está borbulhando, cheio de informações ali. Se conseguir encaixar essa pessoa, né, esse adolescente, aí na área de desenvolvimento, a tendência é que quando ele chegar com 20 anos, ele já está um fenômeno. Show de bola. E a galera mais velha aí também, né? Não Problema tem nenhum, rapaz. restrição, né? Problema nenhum. A gente vê muito. Um tempo atrás eu tive uma aluna que, se eu não me engano, ela tinha 70 anos. Ó, E ela aprendeu a desenvolver e-commerce, cara. Ela fez o legal. e-commerce, ela foi lá, fez o curso com a gente, e ela colocou os produtos dela lá para vender, vende como hobby, vende no condomínio, Sim, sim. agora tem um e-commerce. Então, assim, não tem limitação, né? Acho que a limitação, fazendo aquele papel de motivacional, assim, a limitação está dentro da gente, né? A gente que se limita a fazer algumas coisas. Acho que qualquer pessoa tem capacidade para aprender. E aí, precisa só ter disciplina, né? Ter tempo, conseguir realmente organizar o tempo, porque o conteúdo ele está disponível para a gente, os cursos estão aí, né, as documentações, as lives. Então, assim, qualquer pessoa que tiver vontade, ela tem condição de aprender. Bacana. E para a gente finalizar, ô David, queria que você falasse rapidinho um pouquinho, né? Que a gente recebeu também pergunta aqui, né? Que a galera de infraestrutura queria saber aí como é que tá a área para esse profissional de infraestrutura, né? Tanta novidade aí que vem surgindo, né? Que acaba de repente exigindo uma nova adaptação, né? Uma constante atualização desse profissional, né? Então, o que você pode falar para esses profissionais aí, os aspirantes da área de infraestrutura, né? Como é que está o É, mercado para esses profissionais, né? tem que se adaptar, né? O mercado ele vai mudando, não tem jeito. A área de infra, ela naturalmente ela demora mais a modificar, né? Em relação à programação, por exemplo, cada hora tem uma linguagem nova. A área de infra ela evolui, mas não exige tantas mudanças assim grandiosas a curto prazo. Não fica todo mês tendo que reaprender muita coisa, mas ela evolui, né? E ela realmente ela está evoluindo. Ela vai exigir que esses profissionais de rede, o profissional de servidor, esse cara vai precisar se adaptar. A gente tem aí, né, o armazenamento em nuvem, né? A gente tem aí
cada vez mais dispositivos sem fio, a gente tem a necessidade de processamento cada vez maiores, porque os sites estão ficando mais pesados, os sistemas exigem cada vez mais da infra. Então, assim, o que eu diria para a galera de infra que quer realmente continuar na área de infra, vai ter que se atualizar, como todas as outras áreas, né? A programação que a gente estava falando agora há pouco, quem parou de programar nos últimos 15 anos, hoje vai ter que começar praticamente do zero. A gente tinha linguagem de programação que hoje praticamente não tem mais vaga para elas não funcionam mais, né? A web fez com que esses profissionais tivessem que evoluir. E a galera de infra vai precisar evoluir também. Apesar de eu não ser especialista em infraestrutura, a gente vê muito a necessidade da galera ir para a parte de nuvem, então AWS, trabalhar realmente com Azure, DevOps, né? Então, assim, tudo vai depender também da onde se está trabalhando, porque muitas das empresas continuam e vão continuar por muito tempo com um modelo tradicional, né? Então vai levar um tempo até todo mundo evoluir. Às vezes tem empresas que nunca vão evoluir. A gente tem sistemas que funcionam há 50 anos com a mesma linguagem, né? O COBOL está aí até hoje para determinadas aplicações. Então, tudo vai depender desse profissional. Ele quer continuar trabalhando naquele mesmo formato, no formato tradicional, ou ele quer realmente partir para a evolução. E essa evolução já bateu a porta já, né? A galera vai realmente precisar ter que se mexer para acompanhar o mercado. Isso aí, perfeito. Bom, David, a gente está chegando aí pro final aí da nossa live. Lembrando para quem está aqui assistindo que não acompanhou desde o início, que a live vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram da CIS, então a gravação vai ficar aqui à disposição, então a galera pode assistir depois na íntegra, pode compartilhar. A gente também sempre compartilha depois o conteúdo da live no YouTube também, tá? A gente disponibiliza lá o vídeo da gravação no YouTube e o áudio também no nosso Spotify, tá? Que a gente tem também da CIS. Então o áudio da nossa live também vai ficar disponível lá no Spotify da CIS. Então agora eu vou deixar o espaço aberto aí para você deixar seu recado final. Se tiver mais alguma coisa que você queira passar aí, fica à vontade aí, David. Beleza. Bom, Wallace e Assiste, queria agradecer em nome da Cote Informática o convite, né, a oportunidade da gente conversar aí, bater um papinho. Queria também deixar o convite para todo mundo que está assistindo a gente ou ouvindo a gente a visitar a Cote Informática, o site que a gente tem lá, coteinformatica.com.br, né, Coti, C-O-T-I, informática.com.br. Hoje, a gente oferece, além dos cursos presenciais, a gente também oferece os cursos online na modalidade ao vivo. Então, a gente a gente consegue hoje atender pessoas que estão fora da cidade ou simplesmente não podem estar na sala de aula com a gente lá no centro. Então, as nossas aulas elas são... Vou dar até aqui meu relato, que eu tive a oportunidade de fazer um curso com vocês, vou deixar de dica aqui. E eu fiz parte dele presencial e teve outras aulas que eu não pude estar presencial e teve a oportunidade de eu assistir de outro ambiente, né, ao vivo, né, através de um aparelho celular, do notebook, então muito bacana. Legal. Foi uma forma com que a gente encontrou para atender essas pessoas na pandemia. A gente recebeu feedbacks muito positivos, né, das pessoas que realmente estavam conseguindo acompanhar as aulas, conseguindo aprender. Era um desafio para a gente, né, que até então era somente presencial, e deu tanto certo que a gente, mesmo voltando, né, às atividades normais, a gente manteve essas aulas no formato híbrido. Então, o professor ele fica dentro de sala de aula, mas, além dos alunos dentro de sala de aula, a gente também tem os alunos assistindo em tempo real, tirando as dúvidas em tempo real. Então, é uma forma com que a gente conseguiu para atender todo mundo, e, como eu disse, está dando super certo. Então, fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da Cote Informática, entrar lá no nosso site, ou visitar a gente lá no centro do Rio, passa lá, tomar um cafezinho com a gente. Quem tiver interesse, pode falar lá com as meninas da secretaria, pedir uma aula experimental, assistir uma aula experimental, seja presencial ou seja online. Então, assim, está na dúvida, de repente, de qual curso vai fazer, entre em contato com a gente, marca um dia para passar lá, conversar com alguns professores, ou simplesmente pedir uma aula experimental para ver se gosta do conteúdo, e aí está na dúvida entre 2, 3 cursos ali, assiste uma aula de cada um, a primeira aula de cada um, para
tirar a sua dúvida, tomar a sua decisão. E é isso, ficar o convite realmente para que vocês participem lá da nossa instituição. É um prazer muito grande. A gente está indo aí para quase 10 mil alunos já formados, né, que passaram lá pela COT. Então, vai ser um prazer aí receber o pessoal da CIST. Show de bola. Né? E reforçar para a galera aqui que é associado da CIST que tem desconto especial lá para você na COT, tá? Você pode entrar aí no site da CIST para saber mais, né? Ou então entrar diretamente em contato com a COT, fala lá que você é associado da CIST, que eles têm lá um desconto especial para você. E lembrar que a COT é aqui pertinho da sede da CIST, então se você já tem essa referência da sede da CIST aqui no centro do Rio, a COT é pertinho da sede aqui da CIST, então fica aí o convite. Então só agradecer realmente o David, né, pela oportunidade, por vocês terem aceitado aí o convite aqui para fazer essa live com a gente, deixar aqui o agradecimento também à Fernanda, tá, que, né, a gente teve muito contato com ela aí na formação dessa parceria. Deixar um abraço para o professor Wallace, que foi com quem eu já tive a oportunidade de ter aula, tá? A pessoa profissional excelente também, né? E te agradecer novamente. Muito obrigado aí, com certeza trouxe aí muita informação bacana, né? Muito conteúdo bacana aí sobre a área de TI. Realmente a gente conseguiu entrar aí um pouquinho aí nesse mercado de TI aí, trazer as informações para os nossos associados. Então, obrigado mesmo, David. Eu que agradeço, Wallace. Tudo de bom para vocês aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí que estiveram aqui com a gente. A gravação vai ficar aqui disponível. Então até a próxima live. Somos Todos Assiste. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.